trabalhador. Vamos voltar então a falar com a Natália Campos, que vai trazer mais informações sobre como essa medida pode afetar os empregados com carteira assinada. Seria um benefício para as empresas, mas aí como é que fica o trabalhador nessa história, Natália? Pois é, Adriana, são muitas dúvidas sobre esse assunto, né, sobre essa medida provisória que está sendo aí preparada. Existe muita expectativa para que ela saia e para saber exatamente como que vai acontecer tudo isso. Por isso que a equipe do Ceará no Ar chamou aqui o especialista, o advogado trabalhista, doutor Franco Almada, que está aqui ao meu lado e vai explicar isso para a gente. Doutor Franco, essa prorrogação, então, aí do recolhimento do FGTS é um benefício para as empresas, está prevista aí nesta medida provisória, mas de que forma isso vai acontecer na prática? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa prorrogação, ela deve vir muito parecida ou nos mesmos moldes da MP que foi editada no ano passado, a MP 927. O que é que dizia lá? Ela prorrogou o pagamento do FGTS para alguns meses posteriores. Ou seja, o trabalhador, ele não vai ter, a empresa ela não vai depositar o FGTS do trabalhador agora e vai depositar alguns meses para diante. Agora, doutor, como é que fica o trabalhador nessa situação, né? O que muda para o trabalhador ou não muda nada? Como fica? Geralmente o trabalhador ele vai ter acesso a esse FGTS só quando ele é demitido ou em alguns casos específicos, como questão de doença, para acesso à casa própria. O trabalhador, se ele for demitido nesse período de prorrogação, a empresa vai ter que pagar o FGTS normalmente. Agora, se ele precisar para um desses outros motivos, realmente ele não vai ter como ter acesso a esse FGTS que não foi depositado. Um outro ponto que essa medida traz também é a questão do adiamento, né, do adiantamento, na verdade, das férias, não é isso, doutor? Isso. No ano passado, nós vimos, através da MP 927, a possibilidade da empresa antecipar as férias que o trabalhador ainda nem tinha adquirido. Vale lembrar que para ter direito às férias, o trabalhador tem que trabalhar 12 meses e a empresa tem mais 12 meses para conceder essas férias. Com a MP 927, ainda que o trabalhador não tivesse completado esses 12 meses, a empresa pôde antecipar as férias para que esse trabalhador ficasse em casa. Doutor Franco, a gente está falando aqui, né, sobre algo que gera muita dúvida, que os trabalhadores, os empresários também estão em dúvida nesse momento, mas ainda não é certeza, né? A gente não sabe exatamente o que essa medida provisória trará. É uma grande expectativa pelo cenário muito forte de lockdown que estamos tendo. Então, uma dessas expectativas é, primeiro, tentar ajudar a empresa no fluxo de caixa dela, prorrogando esse pagamento. É uma medida que não resolve, mas é paliativa. Ela ajuda no momento, no mês ali da empresa. E hoje, como nós não temos mais a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, nem de redução da jornada, essa antecipação de férias viria para facilitar o trabalhador ficar em casa com o emprego garantido e recebendo alguma remuneração também. Ok, doutor Franco, muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. Eu volto para o estúdio com vocês, Adriana, Alexandre. Ok, Natália, muito obrigado pelos esclarecimentos. E bem, hoje aqui no Ceará no Ar, a gente já falou sobre a ocupação dos leitos de UTI no Ceará, que continua acima de 90%, apesar de todos os esforços para a abertura de mais leitos. Além da quantidade de leitos, outra preocupação é com o oxigênio medicinal, né? Em janeiro nós já vimos a situação caótica que aconteceu em Manaus. Já mostramos, inclusive, que o Ceará tem uma empresa que produz esse oxigênio medicinal, mas diante da segunda onda que está muito forte, a fornecedora alerta para uma possível falta de oxigênio em cidades do Ceará. Pelo menos 4 municípios já solicitaram transferência de pacientes por dificuldades no suprimento. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o Miguel Anderson Costa. Miguel, que cidades são essas, né? E pelo que eu sei, são cidades bem próximas à capital, não é isso? Isso mesmo, Alexandre. Ao todo são 4 cidades: Caucaia, Maranguape, Eusébio, na região metropolitana, e o município de Beberibe, que fica no litoral leste do Ceará. Diante da alta na taxa de hospitalização em decorrência